a gravação aqui. Vamos. Tá funcionando. Olha, aqui no SQL, no Discord de Mulheres em Dados, vocês vão lá naquele campinho de SQL. Cadê ele? Achei aqui, olha. Você vê aqui, ó, que tem uns comentários, olha. Quando você estava... Olha, tá vendo? Quando você coloca no mouse em cima, ó, você tem esse destaque aqui, ó, de tópicos ativos. Você aperta aqui e você tem todo o conteúdo que a gente passou. Olha, tantas orientações quanto o pessoal colocou de dataset, o dicionário de dados, como também a gravação da aula 1, que vocês podem colocar a legenda do YouTube, que melhora bastante a comissão, já que o áudio ficou um pouco ruim. O resumo que a Ana, que eu e a Thaís fizemos, junto também com o vídeo que a Marina Fernando fez no final do ano passado, no curso do ano passado, para conectando no vídeo do BigQuery. Ok? Todo mundo conseguiu ver? Manda os coraçõezinhos aí para conseguir chegar e conseguiram ver. Tá, boa. Então, se não aparece para vocês, outro jeito é vocês irem lá no SQL. Você clica ali, Ana, no canal de SQL. Aí ali em cima tem aquele jogo da velha com um balãozinho. Quando você clica aí, você vai nos tópicos. E aí, pelo celular, você consegue fazer isso também. Então, se não aparece ali direto, você entra por aí. É isso. Vamos lá. Começando a nossa aula de hoje. Normalmente eu vou me apresentar, eu sou a Ana Carolina Maciel. Vocês conseguem me achar nas principais redes como Ana K. Maciel, podem me seguir lá. Instagram não pode com nada de profissional, mas acaba que a gente pode seguir lá. Hoje na aula 1, a gente vai continuar revisando um pouco dos conceitos básicos de SQL que a gente teve na última aula e começar com alguns conceitos fundamentais dessa parte 2. Hoje, junto comigo, tá? Além das instrutoras, tá? A Thaís, a Alessandra e a Mari como apoio de aula. Tem a equipe de apoio, que é a Marina Praiana, a Renata, a Raquel. E como minha parte de apoio de hoje está a Mayara Matos. Boa! Quando a gente faz a estrutura dos conceitos iniciais de SQL, a gente gosta de usar muita analogia, que é uma analogia que o Guanabara usa até nos cursos dele, do curso em vídeo. Quando o SQL, o banco de dados, é como se fosse um gaveteiro, um gaveteiro de escritório, em que a gente tem que fazer essa retirada dessas pastas. Como a gente vai se comunicar com esse gaveteiro? A gente tem uma linguagem específica, que é o SQL. Então, quando a gente vai fazer essa comunicação, a gente fala select, eu estou selecionando a informação que eu quero, e from é de onde eu quero essa informação. Por acaso aqui a gente tem select, quando a gente usa a asterisco, a gente quer saber todas as informações. E from, que é só o lugar dessa tabela. Usando a analogia do gaveteiro, é como se eu falasse assim, olha, eu quero todas as pastas, select, quero todas as pastas do gaveteiro from, do gaveteiro vermelho, do gaveteiro azul, que é a identificação de onde eu consigo essas informações. Já nos conceitos básicos, a gente, para facilitar essa consulta e até mesmo fazendo analogia no Excel, a gente tem a figura do where. O where, ele consegue filtrar aquelas informações para quando a gente selecionar aqueles dados que a gente traz do banco de dados, esses dados venham de maneira muito mais assertiva. A gente consegue fazer, eu quero todas as informações que tenham o nome Maria, o nome Aline, eu quero todas as informações do estado, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu consigo trazer maior ou igual, por exemplo, da data de hoje, eu quero todas as informações que a data de hoje seja maior ou igual à data de hoje. E eu consigo trabalhar filtrando e trazendo essas informações de uma maneira muito mais assertiva. O where, ele acaba sempre tendo essa estrutura básica. Select, nome da coluna, o lugar onde eu quero, as informações que eu quero, de onde eu tirei essas informações, e o where, como eu quero essa coluna de uma maneira mais assertiva. Agora vamos ver isso lá no conceito do BigQuery para a gente ter um pouco de ideia. Trazendo
Fazendo essa consulta, na semana passada, a gente fez toda a conexão desses dados, colocando, todo mundo conseguiu, através do resumo, acredito eu, de colocar esses dados no banco. Se vocês entrarem no BigQuery, vocês podem até ter uma visão um pouco assim. E olha, por acaso aqui que o meu consultor estava trabalhando, eu coloquei o curso MD, mas na semana passada a Mari Moron colocou até SQL básico, e você consegue entrar nessa consulta. Aí, a partir disso, para a gente executar uma consulta, a gente vem aqui, ó, se botar a consulta em branco no BigQuery, como eu já consigo, que é o único projeto que eu tenho, ele já vai aparecer aqui em cima, ó. O curso que eu já estava trabalhando na semana passada. E aqui eu já todas as tabelas que eu configurei e importei na última semana. Aqui, por acaso, ele até abriu uma figura sem título e eu não preciso abrir uma consulta. Mas se ele, por acaso, não abriu, aqui a gente vê escrever uma nova consulta que ele vai abrir uma nova janela. Muito voltar aqui, ele começa a mandar um monte de aviso. Quando a gente vai trabalhar com a SQL, vamos lá, a gente vai conectar no banco. Select. Asterisco, que a gente vai trazer todas aquelas informações. Pronto, onde eu quero? Olha, o bom do BigQuery é que vocês conseguem ver que eles acabam autocompletando as funções que a gente tem que a gente está usando. Então, se o from, ele já vai autocompletou, ou até mesmo a tabela que a gente está usando. Aqui a gente vai ver, para a gente facilitar e ter uma consulta melhor, a gente vai fazer toda a tabela que tem todas as informações de vendedores. O lista de vendedores. Vamos executar. Vendo? Na consulta eu fiz trazer todas as informações da tabela lista de vendedores. Nessa tabela, a gente consegue ver claramente, olha, vendedor, qual é o ID do vendedor, a identificação daquele vendedor, o prefixo, qual é o CEP que aquele vendedor usa, a cidade especificamente de onde esse vendedor é e o estado. Mais informações todas da tabela vocês conseguem através do dicionário de dados que tem no link das informações. Voltando lá para a consulta, a gente tem outros conceitos iniciais que é o select distinct e o count. Quando a gente faz o select distinct, a gente consegue, equivalente ao Excel, a gente remove duplicados, a gente traz aquelas informações de forma única, trazendo só aquilo que a gente quer na tabela. E o count, que é muito comum a gente ter junto com esse select distinct, ele contabiliza. Quem tem noção de inglês acaba ficando muito mais fácil a gente ter essa visão. O count... Samantha, desculpa. Oi, eu queria fazer uma pergunta sobre o count, mas não sei se... Tu pode terminar o raciocínio, era só para eu não esquecer, por favor. Tá ótimo. O count, a gente acaba que junto com o distinct, a gente acaba sempre usando o count, porque ele é equivalente ao Excel, ele aponta valores, ele conta quantas linhas eu pedi para trazer junto daquele select. E quando a gente usa ele em conjunto, que é uma ferramenta muito poderosa, a gente usa o select, count, distinct. A gente ele contabiliza todas aquelas informações de maneira única. Samantha, pode falar, que eu vou voltar para o BigQuery para mostrar esse conceito. Obrigada, meu bem. Ana, dúvida, eu estava usando o count hoje porque eu queria saber qual o volume da base. Eu tinha várias colunas e me surgiu a dúvida do que o count traz realmente. Se ele traz um número de colunas, se quando eu coloco ele junto com o asterisco, ele traz o número de colunas com linhas ou se ele traz somente o número de linhas. Eu juro para você que deu um bug na minha mente e eu esqueci qual o número exato que ele traz, sabe? Sim, ele traz o número de registros, como a Amazon já falou aí no site, no chat. Ele acaba trazendo o número de linhas. Número de linhas. Isso. Por exemplo, quando a gente vai fazer aqui, usando a função do count, a gente viu que essa tabela de vendedores, olha quantas linhas ele tem. Acaba que o BigQuery ele reduz as informações que a gente tem junto Ele só traz as 50 primeiras linhas, né? Mas essa tabela ela tem 3.995 linhas. E quando a gente faz o count,
Ó, count, ID vendedor. Ele vai trazer quantas? Vamos ver o resultado. Ó, 3.935 linhas. Mas aí, quando eu quero, por acaso, o ID vendedor, ele é até uma informação única. Então, se eu fizer o distint, ele vai dar o mesmo valor. Mas, por exemplo, eu quero saber quantas cidades o Elish tem abrangência. Então, para fazer isso de uma maneira única, eu vou fazer distint vendedor cidade. Tá, vendedor seria o nome da coluna. Isso, E coloca é o nome aí da dentro coluna do. que traz exatamente quais cidades aquele vendedor, porque essa tabela é como se fosse uma identificação do vendedor. Qual vendedor é, de onde ele é, qual é o CEP, qual o estado que ele pertence. Então, aqui eu consigo saber exatamente quantas cidades a gente tem abrangência de vendedores. Hoje a gente tem abrangência de 61 cidades. Ah, legal. Eu não sabia que era possível colocar esse distint aí. Eu colocaria ele como é, para depois trazer qual a coluna. Ah, boa. Acaba que a gente consegue aqui. E sempre que o count, pessoal, dentro de parênteses, né? Então, sempre que você quer contar, ela tem que estar dentro do parênteses. Lembrando desse conceito, Obrigada, você viu tá? aqui que eu coloquei, olha só, eu tô colocando todas as informações, count, select, tudo com letra maiúscula. Aí você pergunta, poxa, dá para fazer com letra minúscula? Sempre eu vou ter que usar a função com minúscula? Quando a gente trabalha com SQL, tanto as funções que a gente usar, ele vai funcionar tanto com letra minúscula quanto com letra maiúscula. Ó, você vê que se eu colocar o count aqui com letra minúscula, ele naturalmente, até o Google já me oferece ele em letra minúscula para formatação. Olha, vamos fazer uma misturinha aqui. Select count, minúsculo com maiúsculo. Sim, realmente, esse toque a gente tem, por isso que a gente acaba sempre mantendo o padrão. E olha, ele funcionou da mesma maneira, independente se está maiúsculo ou minúsculo. Sim, depende da forma. A maioria das funções trabalham tanto com maiúsculo como minúsculo. Mas geralmente todo mundo usa as funções em maiúsculo até para separar o nome da tabela que você está trabalhando. Boa. Voltando lá no conceito que a gente tem hoje, já com o que a gente aprendeu, a gente tem um conceito de máximo e mínimo. Esse aspas do from, ele é do próprio BigQuery que ele resume a tabela. Ele deveria estar assim, curso MDS básico, que ele autocompleta, ele está colocando essa informação da tabela. Então, dependendo de onde você colocar, você teria que colocar o nome da tabela inteiro. É só um resumo que o BigQuery faz pra gente. Nos conceitos básicos de máximo e mínimo, esse aqui já é bem mais fácil da gente conseguir identificar, né? Máximo, ele vai trazer a função máxima daquela coluna, ou mínimo, ele vai trazer o menor valor daquela coluna. E ele sempre vai ter essa estrutura. Select, mínimo, min ou mass, o nome da coluna que você quer, essa informação, from, no lugar onde você quer. Já. Aqui acaba que nessa tabela de vendedor a gente não tem nenhuma informação que seja numérica. A gente só tem informações historicamente que são strings, que são de letras. E quando a gente faz o máximo e mínimo dessa informação, ela sempre vai trabalhar com a ordem alfabética. Então, por exemplo, se eu quero saber qual é a cidade e o máximo de cidade, ela vai em ordem alfabética me trazer a maior cidade possível. Olha, vamos ver aqui. Olha, ele trouxe a cidade de Xaxim, que seria a maior cidade. E quando a gente vai fazer essa função para o mínimo, teoricamente ele deveria trazer uma cidade com a letra A, né? Mas olha, ele trouxe uma cidade numérica. O que aconteceu? Possivelmente, quando alguém fez o cadastro no site da Orish, eles colocaram o nome da cidade com CEP ou teve algum erro de configuração que acabou escrevendo essa função como esse nome de cidade numérica. E quando a gente usa tanto a ordenação no banco de dados, sempre vai funcionar letra
números sempre vão ser menores do que letras, sempre vão estar primeiro e logo em seguida a gente tem. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí começa as letras, A, B, C, D, E, F. Já com os conceitos iniciais, a gente começa o nosso primeiro desafio aqui para a gente conseguir trabalhar, né? No desafio 1, eu quero saber com vocês, lá na planilha de itens pedidos, eu quero saber de vocês qual foi o valor de frete mais caro que a gente teve naquela tabela e logo em seguida qual foi o mais barato, qual foi o mais baixo. E já um pouquinho mais avançado, com os conhecimentos que a gente teve acima, eu quero que vocês me tragam quantos vendedores tiveram pedidos com valor maior ou igual a R$3.000. 2 minutinhos aí para a gente conseguir fazer esse desafio. Pode falar, Amazônia. Oi, eu acabei prestando atenção ali no BigQuery, né, na tela, para mim tá um pouco pequeno, e eu esqueci assim, qual foi a base que você acessou lá. Para fazer essa do frete? Foi o list. Agora eu tô enxergando, né? Deixa eu só... Aqui vai ficar ruim um pouquinho para ver a tabela embaixo. Acho que agora eu consigo. Essa tabela do frete, vocês conseguem através da informação do dicionário que vocês receberam. A tabela do frete é essa daqui, ó, lista de itens de pedido. Tá. Então, vocês vão ter que trocar a tabela aqui. Vamos fazer aqui. Uma lista. Onde eu botei essa tabela? Ó, itens pedido. E a partir daí eu quero maior e menor valor possível de frete e quantos vendedores a gente teve e quantos vendedores tiveram pedidos acima de R$3.000. Posso começar a fazer a consulta? Pode. Eu confesso que estou um pouco perdida nesse BigQuery. Sério, gente? Eu esqueci como é que abre essa... É porque eu prestei tanta atenção que eu nem me... Boa. A Thay está revisando aqui onde a gente consegue. Lá naquela parte inicial... Deixa eu voltar aqui. É que eu não vou conseguir dividir agora, senão eu vou fechar a consulta que eu fiz. Gente. Mas já naquela parte inicial é só você fazer uma consulta em branco, que aí você consegue ter essa aba aqui de consulta. Sim, Nayara, é um item gratuito. Você consegue fazer sua conta com o Google. Com o próprio Google, você não acessa o link pago, você só acessa ele, aceitando as configurações e consegue usar com as importações que a gente fez na semana passada com SQL. Tanto na aula da semana passada, quanto no resumo, a gente tem essas informações de como é que você consegue importar essas tabelas, tá bom? Coloca, por favor, na pergunta do desafio ali de novo. Tá, perdão, gente. Qual o valor do... Obrigada. Vamos lá, gente. Vou começar aqui devagarzinho pra gente ir, porque se o tempo é bastante conteúdo e o tempo é curto. Vamos lá. Eu quero saber qual é o maior valor de frete e qual é o menor valor de frete. Nessa tabela, eu poderia trazer só a informação do frete, só escolher a coluna frete para o SQL trazer para mim. Como eu também posso manter a consulta inteira, né? Isso aqui, ó. Frete, masse, frete. Usando a consulta máxima, eu vou saber o maior valor de frete. Aqui, ó, o maior valor de frete que a gente teve
foi R$ 409,68. E no mesmo conceito, é só trocar aqui para a gente descobrir qual é o menor usando o mínimo. Ó, aqui já retornou R$ 0. Essa pessoa muito sortuda conseguiu um frete grátis na compra dele. Aí já o segundo desafio é um pouco mais complexo. Quantos vendedores tiveram pedidos com valor maior ou igual a R$ 3.000? Essa consulta ela listando os pedidos dos clientes. Então, quando a gente quer saber quais pedidos tiveram valor acima de R$ 3.000, eu vou selecionar tudo inicialmente para facilitar. E vou adicionar o ERO, que eu quero saber que é maior ou igual a R$ 3.000. Esse valor de pedido foi através da coluna preço. Preço maior ou igual a 3.000. Vamos ver o que vai trazer. Aqui, ó, a gente já teve, 25 pedidos que tiveram 25 pedidos que foram com valor acima de R$ 3.000. Mas, poxa, na consulta eu pedi o quê? Quantos vendedores tiveram pedidos com valores maiores de R$ 5? Mas pensando, poxa, quando um vendedor pode vender mais de um pedido por R$ 3.000, né? Por isso que a gente vai fazer aqui, select distinct de vendedor. Ele vai trazer unicamente quais são os vendedores, não importa se esse vendedor vendeu mais de um pedido, ele vai trazer exatamente quais vendedores venderam acima de R$ 3.000. Você viu aqui claramente que antes tinha 25 pedidos e agora a gente tem 21 vendedores. Se a gente quisesse saber só o número, sem saber exatamente quem é o vendedor, se é Magalu, se é Loja 100, se é Baratão, a gente pode usar só a função count e contar unicamente esse de vendedor. Ó, 21 vendedores venderam acima de R$ 3.000 nessa tabela. Então, gente, agora a gente vai... Todo mundo conseguiu resolver? Todo mundo entendeu? Vamos mandando aí resposta para ver se tá tudo legal, que a gente continua aqui. Boa, gente, vamos continuar. Então, nos conceitos básicos, a gente agora vai trazer um pouco dessa informação que a Mayra começou no início do vídeo. A nossa comunidade ela tem eventos praticamente diários hoje. A gente tem avançado muito em contribuir com mais cursos, mais workshops. Só que todo esse processo ele tem um custo muito alto. A gente tem custo CNPJ, o Medium, o Discord que é pago, o Gmail, o Notion que é pago, o nosso Canvas, até mesmo o nosso site, tudo. Todo nosso site existe um custo e que hoje está sendo arcado pelo próprio bolso. Até mesmo essa live de hoje, esse workshop de hoje, para a gente ter esse link para caber mais de 100 pessoas, uma pessoa da equipe teve que pagar esse valor de uma conta premium do Google para oferecer esse valor para vocês. Então, hoje a gente está oferecendo esse Pix, esse QR Code, para vocês poderem contribuir com qualquer valor que consiga, que tenha acesso dentro de casa. A gente também tem o link do Apoia-se, que vocês conseguem ajudar a comunidade. Mas, poxa, Ana, hoje eu não tenho real, não tenho 1 centavo, não tenho 10 centavos para ajudar a comunidade. A Mulher em Dados está presente nas principais redes sociais do mercado. A gente está em GitHub, a gente está em LinkedIn, a gente está em Instagram. A gente faz um trabalho muito grande no Discord. E esse ponto, se vocês conseguem compartilhar o conteúdo que vocês estão trazendo aqui pra gente, que a gente está mostrando para vocês, compartilhar os eventos, mostrar o que vocês estão aprendendo e conseguindo ajudar a gente a expandir essa comunidade, além da questão financeira, ajuda muito a gente ajudar tanto mais mulheres a entrarem na área de dados, como também trazer mais mulheres para a área de tecnologia, que é muito carente no nosso dado.
Então a gente conta muito com a contribuição de vocês para ajudar não só a gente financeiramente, como também, vamos colocar assim, de multiplicar o nosso conhecimento que a gente tem aqui dentro de casa. Continuando nas partes fundamentais do SQL, da parte do SQL, a gente vai começar com a função order by. A função order by, ela nada mais é do Excel, é aquela questão de classificar e filtrar uma tabela, um coluna de coluna. Então, ó, selecionei uma informação de algum lugar. O error, nesse caso, ele pode ser opcional ou não, porque eu quero, às vezes, uma informação com filtro. Igual no Excel, você consegue filtrar uma informação e ordenar aquela informação que você filtrou. E o order by vem logo abaixo desse from, trazendo a informação. Então, eu quero que essa informação seja do maior para o menor, ou do menor para o maior, ou tanto de ordem alfabética como também numérica. Sim. No BigQuery também, o ordem by entra aquela função de ask-desk de... Sim, funciona. Ah, tá. Deixa eu passar mais um conceito aqui para a gente voltar ao BigQuery para a gente refutar. E hoje aqui, essa é uma das minhas funções teoricamente preferidas, que é a limit. Poxa, mas o que ela funciona? Ela limita a informação que você traz na consulta. Então você consegue, através do finalzinho, ela sempre vai ser a última informação que você vai pedir. Você delimita, poxa, eu só quero que venha 3 linhas. Eu quero que só venha 5 linhas. Mas, poxa, por que você gosta tanto dessa função? Porque nesse mundo maravilhoso que a gente tem hoje, a Mari Moron passou um dicionário de dados. Vocês sabem exatamente quais informações tem numa base de dados. Vocês sabem quais informações estão ligadas uma à outra. Só que na realidade a gente não tem isso, né, gente? A gente mal recebe um acesso ao banco de dados e a gente tem que aprender na mão como é que a gente consegue. E na vida real, um banco de dados às vezes tem 30 mil linhas, tem milhões de linhas e a gente com essa função limit a gente consegue conhecer essa tabela limitando como é que essa consulta vai vir para a gente até para saber se essa informação é coerente com o que a gente está sabendo ou não. Voltando lá para o BigQuery, para a gente ver como é que a gente funciona isso. A gente está trabalhando aqui, a gente funciona tanto order by, quanto a gente pegou tanto a order by, quanto a limit, né? Quando a gente está trabalhando nesse ordem de pedidos, a gente tinha aquela informação do frete. Você lembra que a gente fez agora? Qual era o maior e qual era o menor? Agora eu quero saber, eu consigo fazer um top 10, por exemplo, dessas informações. De frete, select, frete, do ordem pedidos, order, by. Qual a informação que eu quero? Eu quero frete, limite 10. Eu quero só as limite 10, que são as 10 primeiras valores de frete mais altos. Olha, quando a gente faz o order by sozinho, ele sempre vai trazer do menor valor para o maior valor. Então, você vê aqui, ó, que já a lista que a gente fez só 10. Para a gente conseguir coordenar isso de uma maneira mais inteligente, a gente consegue usar a função ascendente, que vai trazer aquela função de menor para maior, que é igual a colocar ele sem funcionar, ó, a gente teve o mesmo resultado, com uma função descendente, que a gente consegue trazer a informação do maior valor para o menor valor. Bom, tá vendo? A gente já consegue ver aqui aquele resultado que a gente conseguiu achar no desafio 1, que é R$ 409,68 para o maior valor. Em seguida tem os valores que a gente consegue até o top 10 desse valor em específico. Voltando para os nossos dados, a gente consegue aqui agora já conseguir dar... Acabei fazendo o exemplo do desafio.
A gente consegue aqui trocar. Vamos trocar esse frete por receita, valor de pedido. Vamos fazer esse desafio, vamos recordar isso aqui. Você lembra que nessa tabela a gente tem o valor de pedido, tem o preço do pedido e tem o frete. Vamos trocar esse frete por pedido. Eu quero saber quais foram os pedidos, os 10 pedidos com mais caros que a gente teve nessa base. Vamos lá? Um minutinho, que esse foi bem fácil, né, gente? Eita, a Ellen já tá postando aí, sinistro, né, Ellen? Tá voando. Vai ser instrutora no próximo. Esse como ficou muito fácil, gente, a gente já vai fazer. Vamos lá, select, eu quero saber o preço, top 10. Preço from, da tabela de itens pedidos. Qual é a ordem? Eu quero trazer do maior para o menor. Order by, a gente tem que trocar também, né? Que a gente quer ordenar pelo preço, não pelo frete. Limitando 10 se a gente consegue os 10 maiores valores de preço. Ou aqui, ó, já temos o preço aqui, ó, o maior valor de preço foi R$ 6.735. Acho que essa pessoa comprou um iPhone 11. O que vocês acham que a pessoa comprou? Que a gente consegue os principais 10 resultados aqui de valor da OLX. Legal, né, gente? Aí agora, continuando essas informações, a gente começa a trabalhar com a função in. O que a função in ela trabalha? Quando a gente vai fazer uma consulta no Excel, a gente viu que a gente consegue colocar, igual, por exemplo, na questão de estado. Eu quero uma consulta que venha informação igual Rio de Janeiro. Igual São Paulo, igual... Só que com a função in, ela permite a gente começar a trabalhar não só com informação, mas com várias informações numa mesma consulta. Então, a gente começa esse trabalho. Eu quero que você filtre, por exemplo, a coluna estado in com as informações. São Paulo, Rio de Janeiro, Acre. Eu quero que você traga todas as informações pra gente. Vamos ver como é que isso funciona? Voltando lá para aquela consulta de itens vendedores. Eu estou trabalhando bastante com aquela consulta de itens vendedores, porque nem todo mundo tem um lodo tão rápido. E aquela consulta é bem pequenininha, a gente já consegue trazer todas as informações que a gente precisa no mesmo valor. Ó, select, asterisco, que é tudo que a gente quer daquela tabela, from, OLX, ó, vendedores. Aí agora eu quero um vou fazer tudo maiúsculo, porque senão o pessoal vai me matar com toque, né? O listado. Vendedor listado. Eu tô escrevendo assim, gente, porque eu já decorei um pouco como é que é as tabelas. Mas se vocês têm dúvida, faz a consulta com o asterisco. Olha as tabelas de como é que funciona. Se seu computador estiver demorando muito a rodar, coloca lá um limite 2, limite 3, para você ver o nome da coluna. E aí você consegue avançar dessa forma. Ó, o vendedor estado, in. Eu já começo a trabalhar. Vendedor. Gente, eu vou começar a tocar aqui e o pessoal vai junto com vocês no chat, pode ser? A gente tem uma equipe grande de apoio no chat que vai conseguir ajudar vocês, ok? Tá. No vendedor estado, a gente consegue consultar. Poxa, eu quero São Paulo. Você lembra que a gente está trabalhando exatamente com letras, então eu tenho que colocar a informação exatamente como ela está na tabela. Eu sei que o estado ele sempre está fazendo com letra maiúscula. Então, eu vou pesquisar. Eu quero todas as informações da tabela do estado de São Paulo. São Paulo vai acabar vindo muitas informações, eu vou trocar. Eu quero todo mundo do Acre, vírgula. Eu quero todo mundo de Manaus, vírgula. Eu quero todo mundo do Paraná. Aqui eu vou trazer todas as informações em que o vendedor estado in
vai sempre colocar a informação com aspas, pode ser aspas duplas ou aspas simples, que o BigQuery vai aceitar, e as informações separadas por vírgula. Então, muito cuidado, porque é muito comum o pessoal esquecer a vírgula no última informação. Você vê aqui, olha, que o BigQuery já me deu um aviso, olha, essa parte está errada. E você não vai conseguir executar essa consulta. Vamos ver se ele vai andar com as informações do erro que a gente colocou? Você vê, já filtrou aqui, ó. Trouxe a cidade do Rio Branco, do Acre, a cidade de Manaus, que é do estado do Amapá. Você vê que ele só filtrou os estados que a gente colocou no erro. Isso ajuda bastante no dia a dia para a gente colocar essas informações. Legal. Aí agora um outro conceito que eu deixei separado para a gente ver em especial, que ele é bem diferente do que a gente está trabalhando até agora, que é a função like. A função like é uma queridinha do pessoal que é cientista de dados, que quer ser analista de dados, porque com certeza vocês vão usar essa função. Quando a gente recebe uma informação aqui dentro de casa, essa informação ela pode ser um cadastro de um cliente, essa informação pode ser de várias formas. Por exemplo, um nome, Maria. Maria pode ser o pessoal pode escrever com letra minúscula, outros podem escrever com letra maiúscula, ou pode colocar Maria com H, Maria com 2 L, Maria com Y, igual o meu. Você vê que minha mãe caprichou no meu. Você vê Ana com 2 L's, Caroline com K, minha mãe foi maravilhosa nesse quesito. E a gente tem essas informações do mercado, só que quando a gente vai trabalhar no dia a dia, às vezes, por exemplo, poxa, eu quero descobrir quais pedidos foram feitos para cá dessa informação, não tem na nossa tabela. Mas eu quero saber todos os pedidos que foram pedidos por exemplo, pelo nome João. Então, eu sei que o nome João, ele sempre vai ter um J na frente, né? João, J na frente, que eu sei que é uma constante. Então, eu vou sempre colocar essa informação do like. Like, a informação que eu sei que é constante, que, por exemplo, no caso do João, seria o J, com o percentual junto com entre aspas. Então, like, eu posso fazer uma palavra que começa com uma letra, posso colocar uma palavra que ele começa, por exemplo, o Rio, Mari, porque, por exemplo, Maria sempre vai estar certo o MA. Então, sempre tudo ali vai ser uma constante. Então, MA, percentual. E essa função do like eu posso trabalhar não só com informações que começam, como também informações que terminam. Então, sempre o que é constante na palavra que você está trabalhando vai ser o que vai estar vai ter o que você vai colocar nessa função do like e o percentual vai ser aquilo que pode ser variado ou não. Até mesmo, esse aqui é bem legal, né? Que você consegue colocar tanto que é constante no início, percentual constante no final. Todas as palavras que começam com R e com O, a gente consegue ver aqui. Vamos ver como é que isso fica no BigQuery? Trazendo as informações que a gente teve dessa lista de vendedores, eu quero saber, por exemplo, like, todas as cidades, vendedor cidade, que começam com R e terminam com O. Vamos ver o que retorna pra gente? Epa! Não, nossa, eu fiz muito errado. Vendedor cidade. O like sempre vai vir depois do coisa, porque aquela informação like, parece com a informação que você está trazendo aqui dentro de casa. R, lembrando que essa informação que você vai colocar no like ou quando é uma string, ela sempre vai ser case sensitive. Então, toda vez você tem que colocar ou minúscula ou maiúscula, porque vai diferenciar da resposta que você vai trazer. R e O. Vamos ver o que ele vai retornar?
Ó, aqui, ó, você já veio. Rio de Janeiro, Rio Bonito, Rio Branco, ó. Vendedor cidade. Começa com R e termina com O. Voltando para esse ponto, vamos agora começar a o nosso terceiro desafio aqui dentro de casa. Que seria quais cidades começam com E e terminam com B, começam com B e terminam com E no estado de Minas Gerais. Vamos lá, pessoal, já fiz essa consulta bem parecida antes e a gente já consegue refazer ela em um minutinho, pode ser? Janaína, pode falar. Eu queria saber se like é sempre para string. Pode ser usado para número, mas acaba não sendo tão usual, assim, porque você com número você começa a trabalhar para número convertido com texto, isso é meio mais complexo. Boa, a Ellen já conseguiu. Vamos lá fazer o desafio? Vamos lá. Select from a cidade, vendedor cidade, que começa com B e termina com E. And, que é a informação que a gente quer saber. A gente quer saber que a cidade E mais que está do estado. Vendedor, estado, igual a MG. Vamos lá, vamos ver o que vai vir retornando pra gente. A Eren já deu bisu aí no chat. Veio a cidade de Belo Horizonte. Começa com E, começa com B, termina com E e é do estado de Minas Gerais. Continuando aqui no conceito que a gente já tem por mais de 10 minutinhos na aula, a gente tem a função group by, que é a nossa última função de hoje. Essa função group by, ela é justamente para agrupar os dados que a gente está trazendo aqui dentro de casa. A função que a gente tem fazendo uma equivalência com o que ela trabalha com Excel é muito parecida com a tabela dinâmica. Quem trabalha com Excel já é um pouquinho mais avançado, já conhece bem essa usabilidade. E a gente sempre consegue trabalhar dessa forma. Então, você sempre select a informação que você quer, from, do lugar onde você quer, group by, que eu estou agrupando aquela informação que eu fiz no select. Vamos ver como é que ele fica lá no BigQuery? Ó, trazendo aqui as informações que a gente tem na tabela de pedidos, a gente pode pensar. Vou tirar esse lugar aqui para a gente trabalhar. Poxa, eu quero saber o quantos vendedores tem por estado, por exemplo. Então, vendedor... vendedor estado, count, ID, vendedor, mas olha, poxa, se eu contar essa tabela aqui, como é que ela vai funcionar? Eu vou contar a quantidade de vendedores que tem por estado. Vamos ver se o BigQuery vai rodar. Poxa, ele não mudou, porque esse é um valor agrupado, e acaba que esse valor de vendedor estado, ele meio que se repete muitas vezes, mas quando eu vou fazer uma contagem, ele coloca um número. Então, por isso que a gente tem que usar essa questão do group by. Então, eu vou agrupar esse valor, group, vendedor estado, e vamos ver o que ele vai dar agora. Ó, aqui, ó, já a gente conseguiu agrupar todos os estados numa mesma coluna com a quantidade de vendedores que tem para cada estado dessa base. Tá bem legal? A gente consegue também usar as outras fontes. Group by vem logo em seguida.
a gente consegue ordenar esse dado. Por exemplo, poxa, eu quero saber qual é o estado com o maior número de vendedores, por exemplo. Order by. Eu vou ordenar a partir do count. Eu quero saber o maior valor, né? Vou fazer um copia e cola aqui. Vamos ver o que vai dar pra gente. Lembrando que quando a gente faz o order by sozinho, sem o ascendente e o descendente, ele sempre vai fazer do menor valor para o maior valor. Mas eu quero saber quais são os vendedores, por exemplo, que mais vendem, quais são os estados que mais têm vendedores que fazem o serviço para mim. Então, eu vou usar descendente. Ó, aqui ele já conseguiu ordenar. Poxa, no estado de São Paulo a gente já tem 1.849 vendedores na nossa tabela. Agora indo para o nosso último desafio, para todas as informações que a gente consiga. Eu também acabei fazendo o mesmo exemplo. Retorne a quantidade de vendedores por estado. Vamos trocar esses vendedores por estado de cidades, consulte a quantidade de cidades que a gente tem. Gente, eu já estou cansada, já estou trabalhando esses dias há 3 anos. Vamos colocar a quantidade de cidades que a gente tem disponível por estado, em vez de ser vendedores, pode ser? Deixa eu conseguir trocar isso aqui rapidinho. A gente vai retornar a quantidade de cidades por estado. Vamos lá, último minutinho para a gente fazer esse último desafio. Sim, gente, a gente está no nosso último desafio. Fiquem para tirar foto. A gente marcava no LinkedIn para vocês postarem, mandarem para a avó. Olha só, estava no curso. Sim, vou mostrar da última parte, tá? Vamos voltar aqui para esse desafio 4, que a gente vai retornar quantas cidades tem por estado. Poxa, a consulta que eu fiz antes já deu aquele bizu rapidinho para a gente conseguir fazer. O que a gente vai trocar aqui? A gente já tem vendedor por estado, a gente já tem os estados. Eles já estão acoplados. Eu quero contar quantas cidades tem por estado. Vendedor cidade que ele não vai completar. Vendedor cidade. Eu quero que ordene por estado e que o count venha para cá. Ó, aqui já deu o vendedor cidade, a gente deu 1.846. Poxa, esse número tá meio estranho. A gente não deu 1.846 vendedores em São Paulo antes? Por que em cidades? Impossível São Paulo ter 1.849 cidades. É porque a cidade, quando a gente faz o cadastro, ela se repete. Então, a gente não vai usar só um count aqui. A gente vai usar o count mais o distinte.
Lembrando que aqui embaixo, quando você vai fazer a ordenação, você tem que colocar a ordem toda. Se vocês não tiverem... A Thaís depois vai ensinar para vocês como é que vocês renomeiam uma informação para vocês não precisarem ficar copiando essa informação toda. Mas hoje a gente vai copiar para ser mais rápido. Ó, tá vendo? Já mudou. A gente aqui, ó, a Olix, ela tá disponível em São Paulo, em 261 cidades. Em Minas Gerais, a Olix, ela tem vendedores em 82 cidades que a gente consegue trabalhar. Legal, gente? Todo mundo conseguiu entender? Todo mundo conseguiu resolver? Legal, gente. Boa. Então, pode falar, Amazon. Era só uma pergunta. Você ali usou o distinct porque tem valores repetidos? Sim. Porque quando um vendedor pode ter vários vendedores, por exemplo, em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Eu quero saber quantas cidades tem por estado, quantos vendedores tem por estado, por cidade por estado, né? Então, por isso que a gente acaba usando o distinct para trabalhar. Tá, entendi. Oh? Show. Então, gente, essa é a nossa aula de SQL de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aqui tem a minha rede social, vocês conseguem me achar lá como Ana Carciel. A Mulheres em Dados também estão em várias redes sociais, então siga a gente lá no Instagram. Postem a gente que a gente vai fazer o máximo. Tem o link de QR Code que a gente tá para qualquer valor. Gente, é realmente qualquer valor. Porque a nossa base hoje a gente precisa expandir, a gente precisa de uma infraestrutura e esse valor, qualquer valor de verdade, vai fazer muita diferença. Então, compartilhem a gente, mandem pra gente que a gente vai conseguir replicar. Agora vamos tirar aquela foto bonita pra gente postar, mandar pra avó, mandar pro tio, mostrar pra cachorra que já teve hoje, aprendeu várias pessoas que querem hoje pra gente seguir aqui. E falar nisso, as minhas já estão brigando. Boa, gente. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Quem puder, liga a câmera pra gente tirar fotos bonitas, belíssimas. Gente, muito obrigada pelo áudio de hoje. Espero que tenham muito gostado. Depois a gente vai mandar, como é que fala? Mandar os resumos, mandar as informações para vocês conseguirem fazer. E pode visitar lá no Discord que não só eu, como toda a minha equipe, junto com toda a equipe que está trabalhando na SQL, vai responder vocês da melhor maneira possível. Certo? Gente, todo mundo sorri pra foto. Eu mesma que tô falando, não vou conseguir porque minha câmera deu pau aqui, não tá ligando. Mas vou tirar o print, vamos lá. 1, 2, 3 e... Beleza. Obrigadão, gente. Então tá, gente. Não esqueçam de ver o tópico depois, os links que a Ana vai postar. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, obrigada. Boa noite. Tchau. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Boa foi noite. muito boa. Adoramos. Ai.